Antes de nós passarmos para a nossa eleição, abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 12, vou ler os versos de 9 a 11. Eclesiastes capítulo 12, versículos de 9 a 11. Vou fazer essa leitura. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Conta-se que uma menininha perguntou para a mamãe, a mãe dela, o que o pastor fazia antes da pregação. Aí a mãe disse, não, ele está orando para que Deus ajude a pregar um bom sermão. E a criancinha, na inocência ou na maldade dela, respondeu, por que Deus nunca responde a oração dele? Que Deus nunca responde a oração dele. Aqui falamos sobre o pastor, mas pode ser presbítero, diácono, o líder. Nós oramos para que os nossos líderes sejam líderes crentes espirituais, que sejam dignos do cargo ao qual foram chamados. E porque muitas vezes nós encontramos pessoas que não correspondem a isso, sejam pastor, presbíteros e diáconos. A resposta a gente pode encontrar um pouquinho aqui nessa passagem de Eclesiastes, quando mostra um líder sábio. E nós vimos aqui, logo no versículo 9, que um líder sábio, ele ensina conhecimento. Versículo 9 diz, o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. O líder sábio busca palavras de verdade, palavras que sejam úteis, algo merecedor de ser ensinado, feito. O líder sábio vai procurar bons projetos, o líder sábio vai buscar coisas que sejam úteis de conhecimento para o povo que ele lidera. Repare que a gente vive muitas vezes numa época em que o líder, ele mais busca entretenimento para o povo, ele busca coisas que agradam aos olhos do povo, mas acima de tudo, o líder sábio deve buscar conhecimento, sabedoria. Segundo lugar, aqui no nosso boletim também, falando sobre isso, o líder sábio, ele é alguém que trabalha, estuda. Olha o versículo 9, na parte 2. Atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Repare que tanto a pregação, talvez o problema daquele pregador é que ele estava orando para que Deus abençoasse, mas ele não tinha se preparado, não estudou, pode ser. O líder sábio, ele precisa orar, mas ele precisa se preparar. E este líder aqui de Eclesiastes,
ele é conhecido como alguém que era estudioso. Ele não compartilhava a primeira coisa que vinha à sua cabeça, as suas realizações não eram superficiais, não corria atrás do prejuízo apenas, mas ele estava sempre se antecipando às necessidades do povo. E aqui diz que ele compôs muitos provérbios, ou seja, ele era alguém que se preparava bastante para aquilo que ia fazer. Ainda no verso 10, procurou o pregador achar palavras agradáveis, ou seja, palavras que eram, de certa forma, não só organizadas, mas atrativas às pessoas. As palavras certas, palavras oportunas que cativassem os seus ouvintes. O pregador pode falar muito bem, mas se aquela palavra dele não tiver algo que chame a atenção das pessoas, as pessoas vão dormir, né? Ou vão logo parar de prestar atenção. A pregação ela precisa ser agradável, porque a palavra de Deus é agradável. Jesus ensinava de forma agradável, né? Quantas parábolas ele contava, mostrando assim, as pessoas todas ficavam com muita atenção, e assim deve ser o líder. Ele não é o chefe, né? aquele que é bravo, mas ele é alguém que está sempre ali, pronto para abençoar, para estar com as pessoas. Mas o texto diz não só palavras agradáveis, mas palavras de verdade. Então é muito bem frisado aqui no nosso texto, que essas palavras agradáveis não necessariamente precisam ser palavras inventadas ou palavras que não sejam bíblicas, mas palavras certas, palavra de Deus, palavra que atrai com o coração. E aqui fala ensinar a verdade, prática daquilo que realmente é necessário. Nós não lemos o próximo versículo, não lemos, né? O versículo 11 não está aqui comentado no boletim, mas repare que ele fala que o sábio, esse líder, suas palavras são como aguilhões e como pregos bem afixados. Aqui dá a ideia de palavras como uma vara que guia, uma vara que guiava lá as ovelhas, dá direção. Pregos bem afixados, ou seja, vai dar estrutura, firmeza na vida daqueles que estão ouvindo. Dadas pelo único pastor, que é Cristo. Nossas palavras são palavras dadas pelo único pastor, que é Cristo. O líder sábio é aquele que busca essas e outras características. Nós, quando falamos de liderança, e principalmente em relação a esse momento de presbíteros e diáconos, nós temos uma passagem em 1 Timóteo capítulo 3, que eu gostaria que os irmãos abrissem, que lá, de forma bem exemplificada, traz característica dos líderes. E nós vamos ver aqui, embora aqui passando bem rapidamente sobre esses tópicos, nós vamos ver aqui um pouquinho deste texto. Por quê, irmãos? Para nós meditarmos. Não para a gente cobrar, né, dos nossos líderes, mas para nós orarmos por eles. Para nós assim também, nos prepararmos um dia que seremos esse líder. E independente de ser líder espiritual da igreja, todos nós temos que manter essas características na nossa vida, porque faz parte da vida cristã, a nossa vida como servo de Deus. Então, 1 Timóteo capítulo 3, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Trabalhar para Deus, servir a Deus, é algo que nós devemos desejar, não é nós como que somos obrigados, precisamos de uma presidente para a SAF, né? Tem que aceitar, aí fica aquela polêmica, né? Não, você não pode dizer não.
Na verdade, teria que ser bem diferente, né? Nós temos várias irmãs querendo participar. Não, eu estou disposta. Se Deus assim me chamar, né? É uma honra ser chamado por Deus para uma tarefa, para um ministério. E desde o momento que nós entramos na igreja, nós almejamos ser membros da igreja, nós almejamos servir a Deus. E quantas vezes Deus vai nos chamar para um ministério ou para outro? Quem almeja, quem deseja excelente obra almeja. Do versículo 10 até o 7 fala um pouquinho sobre os presbíteros. No versículo 8 diz: semelhantemente quanto aos diáconos. Você vai observar que muitas das características são repetidas, as mesmas que foram ditas aos presbíteros são repetidas aos diáconos. Então, o líder de forma geral, o cristão de forma geral, deve viver conforme essas características. Versículo 2: é necessário portanto, que o bispo seja irrepreensível. A palavra é alguém que tenha boa reputação. Esposo de uma só mulher, ou seja, se casado, deve ser honesto, deve ser fiel à sua esposa, esposo de uma só mulher. Lembramos que nós estamos falando aqui, o texto está falando num contexto de poligamia, como quando existia na época, mas o contexto de hoje pode não ser de poligamia, mas é um contexto infelizmente também tão difícil, né? Quando há tanta malícia no mundo, e nós precisamos sempre ser exortados a respeito da nossa necessidade, né, de sermos assim fiéis. Temperante, a palavra significa alguém moderado, equilibrado emocionalmente, sóbrio, prudente, sensato, né? A mesma palavra, alguém que é prudente no que faz, modesto, ou alguém bem comportado, ordeiro, organizado. Repare que essas três palavras, temperante, sóbrio e modesto, elas trazem o mesmo significado, né, de alguém que tem qualidades que se interligam na humildade, no amor, no cuidado para com o trabalho. Hospitaleiro, todos devem praticar a hospitalidade, né, mas principalmente como líderes devemos estar prontos para ajudar nesse quesito da hospitalidade. Apto para ensinar, devemos conhecer as Escrituras, o líder deve conhecer a palavra de Deus. Então, quando você conhece uma coisa, você pode não ter o dom do ensino, no sentido de ensinar a uma quantidade grande de pessoas, mas você é apto para ensinar, no sentido que você pode passar aquele conhecimento que você tem. Não dado ao vinho, a Bíblia fala que nós não devemos nos embriagar com vinhos quando há dissolução, mas ser cheios do Espírito, o vinho como uma influência negativa. Porém, cordato é a palavra de alguém que concorda, que não diverge. Talvez essa ideia do contrário ao embriagado, aquele que pode arrumar confusão, aquele que não mede as suas palavras, mas é cordato. E aí na sequência, inimigo de contendas, que está relacionado a ser cordado, né? Se você concorda, se você busca concordar com as pessoas, não concordar com tudo, concordar com o errado, né? Mas no sentido de buscar ser um inimigo de contendas, não é aquele líder que busca contendas, que ressalta as contendas. Você já reparou, vou dar uma pausa aqui, você já reparou quantas vezes a gente tem um mau hábito, nós vamos ao culto, aí a gente presta atenção em tudo, ou quase tudo, mas depois quando você chega em casa, talvez alguém não foi no culto, não participou, às vezes você guardou uma frase que estava errada ali,
o pregador, igual eu estou falando aqui, a maior parte das coisas que eu estou falando não estão escritas. Mas falar uma frase errada, distorcida. Hoje o pastor falou aquilo. Então, às vezes a gente tem essa mania de guardar, né? Ou mesmo o líder, está lá o diácono, o presbítero, fazendo tantas coisas, servindo a Deus, abençoando a igreja, mas de repente, você não imagina o que o diácono fez hoje. Olha, naquela hora fez isso. Ou o diácono esqueceu de abrir a porta do banheiro, imagina, o que está lá só para isso? Então, às vezes a gente tem esse mau hábito, né, de destacar as qualidades negativas, e principalmente o líder, porque isso eu não estou falando dos membros da igreja, às vezes um próprio líder, um próprio presbítero, o próprio pastor, está ali destacando as qualidades negativas dos outros, e nós devemos ser inimigos de contendas, nós devemos ser esse cordato, essa pessoa que guarda, né, no coração as coisas boas. Sequência aqui, não avarento, cobiçoso de dinheiro, de bens, aí tudo aquilo que a gente sabe muito bem como envolve a avareza, né, o orgulho, o não ajudar o próximo. Depois, governe bem a sua própria casa. Repare que aqui nesse governe bem a sua própria casa, o texto é mais do que uma palavra apenas, né? Ele quer explicar um pouquinho o que esse governe bem a sua própria casa. Então vamos ver o que ele quer dizer com isso. Criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Então está relacionado governar a sua casa com a educação, né, dos filhos, a disciplina dos filhos. E ainda no versículo 5 ele explica mais um pouquinho. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então é um fator, muito importante. Repare que não está falando aqui que a família do pastor, a família do presbítero, do diácono, ou de qualquer líder, tem que ser perfeita. Não, está falando que você deve fazer o máximo para que a sua família seja perfeita. Educar os seus filhos, cuidar dos seus filhos. Nós sabemos que, infelizmente, filhos de presbíteros, de diáconos, de irmãos da igreja, né, que são líderes, por algum motivo, se afastam do Senhor. Então, não é motivo para a gente apontar isso, mas nós temos que fazer o máximo para cuidar da nossa família e que a nossa família seja abençoada. Não seja neófito. Ainda tem uma explicação aqui, né? Neófito é aquele que é novo na fé, aquele que mal entrou à igreja e muitas vezes é eleito presbítero ou diácono. Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Que aquele que rapidamente toma um cargo, né, ele pode, uma dos problemas que podem acontecer, ele se tornar soberbo, ele achar que é melhor que os outros, ou não saber liderar, né? Isso é muito, muito comum, a pessoa se torna líder sem saber liderar, sem experiência, pode fazer coisas que não são boas. Por último aqui, pelo contrário, que é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio do laço do diabo, né? Que ele seja alguém que tenha esse bom testemunho. Como eu disse na sequência, vai haver muita repetição. Semelhantemente aos diáconos, sejam respeitáveis, então nós falamos já sobre isso, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Versículo 9 é um pouquinho diferente, olha, que fala, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Como foi dito agora há pouco sobre o presbítero, que não seja neófito. Da mesma sorte, quanto às mulheres, então um tópico que fala aqui das mulheres, versículo 12, os diáconos, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa.
também repetido do que nós ouvimos sobre o presbítero. Versículo 13: pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Bom, temos qualidades aqui lançadas para todos nós como irmãos, mas temos também aqui palavras que ressaltam a importância e a bênção do ministério, né? Não é só a exigência. E tudo que a gente faz, irmãos, nós temos responsabilidades, nós temos privilégios também, mas nós temos responsabilidades. Irmãos, presbíteros, diáconos, vocês têm muito privilégio de ser líderes da igreja. Vocês estão diante de uma obra que realmente excelente, como diz o versículo 1. Aqui no versículo 13, ele termina também dizendo que aquele que busca servir bem como diácono, ele tem esta intrepidez na fé, ele é fortalecido na sua fé, ele é fortalecido, ele conserva a sua fé. E assim, irmãos, também o presbítero, né, que exerce o seu cargo, a gente sempre fala sobre isso, sempre lembra disso, que o mais abençoado, o primeiro abençoado é o líder, porque para ele dar uma aula, para ele ensinar alguma coisa, ele precisou aprender. Então, nós somos abençoados por aquilo que nós recebemos, e aquilo que nós recebemos, nós transmitimos aos outros, e assim nós servimos a Deus. Vamos orar, depois a gente vai continuar a nossa assembleia. Pai querido, agradecemos a Ti pela Tua palavra que ouvimos até agora, ó Deus. Obrigado, porque o Senhor nos dá condição de estarmos aqui na Tua casa. Pela Tua graça e misericórdia, nós podemos ser líderes, e como igreja podemos eleger líderes para assim servir a Tua causa. Que o Senhor Deus esteja abençoando todos aqueles que são presbíteros, diáconos, aqueles que vão ser eleitos ou reeleitos. Que o Senhor esteja cuidando, ó Pai, dessa igreja. E obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez relembrarmos essas qualidades, lermos essa passagem bíblica, e que o Senhor Deus fale aos nossos corações, nos impulsionando a Te servir mais. Oramos em nome de Jesus. Amém.